Cara, um importante time pro bom pra Luciano essa. também, velho, porque, cara, o Luciano é um jogador que já foi muito importante pro São Paulo em vários momentos, cara. Então, pô, é, pô, tá certo criticar o cara depois do que ele fez, né? Sim, Porque, lógico. meu amigo, ter tanta chance assim e não fazer um gol, não acertar o quadrado, né? Pô, é difícil. Mas, assim, cara, ele já fez muitas coisas, torcer, né? Torcer pra ele dar essa volta por cima, velho. É o que resta, porque não vai contratar ninguém, né? E, Uhum. Luciano vai ser o camisa 10 de São Paulo no próximo ano, provavelmente. Então, cara, é o que restou pro torcedor, torcer. É, tem essa discussão que talvez o Luciano esteja em fim de ciclo, né, no São Paulo. Se acontecer, eu acho que não, tá? Eu acho que não, eu acho que ano que vem ele tá aí ainda. Eu sou fã do Luciano, não escondo, então eu fiquei triste com a fase do Luciano Pô, eu recente, fiquei muito até bravo, porque tá louco. eu fiquei, Nossa. não, eu fiquei revoltado e Fiquei fiquei revoltado. triste, entendeu? Até porque ele tava numa fase ótima quando o Crespo chegou, né? Justamente, ele teve uma sequência de, tipo, uns 4 jogos aí marcando gol em sequência. Ele virou artilheiro do time no ano. Ele tava bem, aí, cara, começa essa sequência de lesões, o time se desmancha, ele começa a se perder e o próprio Luciano não se encontra no time. Vira centroavante, que não é a posição dele, dane-se, não justifica, mas. Não justifica, pô. Ele é atacante. Ele é atacante, então não Tem que importa, não fazer gol, né? interessa. E aconteceu o que aconteceu, e é isso, cara. A gente fica triste, eu fico muito triste. Mas eu acredito que se acontecer, né, dele encerrar o ciclo dele no São Paulo, eu digo que no geral foi um ciclo bom, um ciclo bonito. Teve títulos na pior fase da história do São Paulo. Ele foi o jogador que pra mim virou símbolo de uma melhora no sentido competitivo de São Paulo. Um São Paulo que há 10 anos era símbolo da preguiça e da tiriça em campo, A cheio imagem de era o jogadores que Reinaldo. não se importavam. O Reinaldo era a imagem. O Luciano, pra mim, ele é ídolo. Pra mim, e ídolo é coisa que vai de cada um. Pra mim, ele é ídolo porque o Luciano ele virou símbolo de um São Paulo que saiu de o maior nome do São Paulo ser o Reinaldo para ser do Luciano. Isso pra mim é uma Luciano evolução. com troféus. Com Mas o troféus. Luciano, não Com sei troféus. o quê, blá, blá, Então, blá. assim, eu acredito que, assim, ídolo é coisa que surge depois que se encerra, a gente mantém, aí quem quiser guardar, guarda, quem não quiser, não guarda, vai de cada um. Tem gente que considera Dagoberto ídolo, tem gente que não considera. Pra mim, isso é de cada um, mas o que importa é o seguinte, cara, o momento do Luciano horrível tem que ser criticado, tem que ser xingado, sim, por estágio inteiro, tem que ser vaiado, lógico, óbvio. Cara, até o Rogério Ceni já foi vaiado, meu irmão. Até o Rogério Tem foi essa. vaiado, entendeu? Tem Então, se acontecer do Luciano encerrar seu ciclo no São Paulo, eu digo que, na minha opinião, pra mim, foi um ciclo bonito e que eu gosto do jogador, eu gosto dele, sou fã dele. Acho que ele fez muito. Teve grandes momentos. Os momentos bons, os momentos marcantes ficarão marcados na história com mais presença do que as fases ruins, na minha visão. Com certeza. Tá? As fases ruins foram poucas, porém, né? É que essa aqui agora Acho que essa vai foi a ficar pior, marcada talvez. porque ele arruinou a temporada inteira, né? Essa Infelizmente, foi ele a vai pior, ser o com símbolo certeza. dessa eliminação de São Paulo. Contra um time da LDU, né? Que era um jogo completamente Sim. passável, né? Era um jogo que... Acho que não tinha acontecido antes, me corrija se eu estiver errado, Jesus. O Luciano, ele já viveu diversas eliminações, diversos momentos vexatórios pro São Paulo nos últimos 5 anos que ele tá nesse clube, né? Aconteceu diversas vezes, né? Do São Paulo ser eliminado, passar vergonha nesses últimos 5 anos. O Luciano esteve na época do Diniz, pô. Então, assim, o Luciano viveu péssimos momentos, mas acho que em nenhum deles o Luciano ele foi o símbolo da vergonha. Era sempre uma espécie de ponto fora da curva, porque mesmo na época do Diniz, o Luciano foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Naquele ano em que, tipo assim, o São Paulo, o Diniz lá brigou com o Tietê e o São Paulo entrou em decadência no Campeonato Brasileiro. Porém, o Luciano, ele continuava fazendo gol, ele continuava tentando. Os jogos em que foram os marcos ali pra mim que tudo tinha ido pelos ares, foi contra o Curitiba e contra o Internacional, são 2 jogos que o Luciano ainda faz um gol, né, ele ainda tenta, então é difícil, cara, é difícil, né, nesses anos ali que aconteceu tudo isso, São Paulo foi eliminado, Campeonato Paulista e tudo mais, mas ainda assim o São Paulo, desde que o Luciano chegou, o São Paulo estava conseguindo umas classificações que estavam bem difíceis,
no Campeonato Paulista, cara, quartas de final, era, pô, semifinal e tudo mais. Aí o São Paulo chegou, foi campeão paulista, 21. E, enfim, cara, mas houveram muitas eliminações, houve o vice da Sul-Americana em 2022, né? Mas aí depois chegou o ano magnífico, né? 2023, em que veio a Copa do Brasil, em 2024 veio a Supercopa. Cara, o Luciano, se o ciclo dele se encerrar no São Paulo, concordo com você que os bons momentos vão ficar mais com o torcedor. Acho que ele tem que fazer esse 100º gol aí, né? Verdade. Pra dar uma moral, dar uma moral. Pra dar uma moral, bonito. Restam 2, né? Ele tem 98 gols, restam 2 aí. Pra você ver. Cara, fazer o quê, né? O jogador de futebol tá sujeito a isso, tá sujeito à crítica da torcida, tá sujeito a errar, porque ele é um ser humano, mas, cara, ele também tem que entender, e eu tenho certeza que ele entende, porque tanto tempo que ele tá aqui, o Luciano, eu tenho certeza que ele entende a frustração do torcedor com ele, porque ele é um cara que o torcedor confiava, ele é um cara que, quando tudo tava, né, você pensava, pô, antes do jogo de ida contra a LDU, você pensava, pô, o Luciano pode fazer um gol aqui. Ele é decisivo. Ele já fez 22 gols em mata-mata. Pô, 22 gols em mata-mata, mano. O cara fez, pô. Então você acredita, né? Mas aí ele te decepcionar dessa forma, né? É complicado perder muitos gols ali. Pô, cara, de forma inexplicável. Mas, enfim, velho. Que seja uma virada de chave pra ele, esse gol que ele fez agora contra o Fortaleza. Que a mentalidade dele mude, que ele possa voltar a ser o Luciano, que fazia tantos gols assim e foi muito importante pro São Paulo já do passado. É isso.